Quero saudá-los, cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E com uma boa noite. Feliz em ver o seu José, que está nos visitando, já foi apresentado. Mais uma vez, bem-vindo, seu José. O Henrique também, viu, Henrique? Sempre muito bem-vindo. Alegria tê-los conosco. Eu quero aproveitar esse momento para dar mais uma informação, um aviso de que nós iremos, a partir da semana que vem, fazer aquele processo de colher as assinaturas para nosso pedido de concílio, para organizar a congregação como igreja. Então nós já tratamos com a igreja mãe, vamos agora então fazer esse processo, essa carta, mais um relatório que se faz necessário, colher a assinatura dos irmãos, se os irmãos estão achando que é o momento oportuno para isso, a congregação está madura para isso e no momento oportuno para isso acontecer, então que a gente caminhe nessa direção e eu tenho convicção de que vai ser uma bênção para a nossa congregação, um marco, uma nova fase abençoada e abençoadora da nossa congregação, então como igreja batista nesse local, amém? Então semana que vem nós vamos fazer esse processo colhendo essas assinaturas para o pastor levar até a igreja batista unida, igreja mãe. Pense numa combinação de alimentos que é sua favorita. Há certas comidas ou certos alimentos que combinam muito bem entre si e parece até que são inseparáveis. Por exemplo, arroz com feijão. Alguém já soprou aí, tá certo. Pão com manteiga, café com leite, pizza com guaraná ou com refrigerante, queijo com... Amém, os mais crentes falaram goiabadas, né? Os outros pensaram com vinho, né? Crente não bebe, né? Queijo com goiabada. Um bife sem sal tem alguma graça? Também não. Salada sem azeite tem algum sabor? Não. E essa ideia, ela pode ser estendida também para outras áreas da nossa vida. Vamos ver isso um pouquinho, o que nós queremos dizer com isso. Eu peço que você abra sua Bíblia ou conecte o seu aplicativo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Todos acharam? Eu vou ler na versão NVI. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso,
não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ó Deus e Pai, nós pedimos neste momento, ó Deus, a Tua graça, mais uma vez, a Tua misericórdia, a Tua bondade, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nesta porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma passagem de uma beleza singular e um poder também singular. Alguns comentaristas, falando desse capítulo 13 de 1 Coríntios, chegaram a dizer que essa foi a coisa mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda que Paulo já escreveu, e poucos se disporiam a contestar esse veredito. O assunto do apóstolo Paulo nesse capítulo 13 é uma combinação perfeita entre a fé, a esperança e o amor. O que é a fé? A fé é a confiança na lealdade e na veracidade de alguém. E nós temos fé em Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. O que é a esperança? É o anseio por algo, por um bem, é a expectativa de algo que se deseja. A nossa esperança é a volta de Jesus. E o amor? O amor é um sentimento maior, um sentimento de afeição profunda e excepcional. Você sabe, todos nós somos salvos pela graça maravilhosa de Deus, por meio da fé em Jesus, como nosso Salvador, o qual esperamos a sua volta. E a prova da nossa fé é justamente o amor. Jesus disse assim: o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês se amarem mutuamente. Veja o que diz também o apóstolo Paulo na sua primeira carta, capítulo 3, verso 23. Ele diz assim: e este é o seu mandamento, mandamento de Deus, que creiamos, que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Tenhamos fé em Cristo Jesus e nos amemos uns aos outros. Mandamento de Deus. Quem tem fé em Jesus é alguém que ama.
Ter fé em Jesus é crer e aceitar que o amor que Ele demonstrou na cruz por nós é suficiente para nos perdoar, para nos salvar. E isso torna impossível que nós agora, enquanto vivemos aguardando a sua volta, vivamos sem amar. João ainda diz também, no capítulo 3, lá no verso 14, sabemos se de fato passamos da morte para a vida, se amamos. E ele complementa dizendo, por isso quem não ama, permanece na morte. A evidência de que nós estamos vivos ou mortos espiritualmente é o amor. E se alguém está morto, de nada serve para este a fé, a esperança. Por isso o amor é maior. E isso leva Paulo a concluir, então, o capítulo 13, no último verso 13, que diz assim, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor. Fé, esperança e amor, como exemplo de uma combinação perfeita das virtudes a serem evidenciadas em nós, mas o maior deles, porém, é o amor. Agora vejam isso, a Bíblia faz uma afirmação muito enfática e diz que Deus é amor. 1 João 4,8, Deus é amor. O cristão se depara todos os dias, o tempo todo, com a política, com as regras das instituições, com os projetos sociais, com as propostas das religiões, com o sistema de pensamento filosófico, e todos eles, de alguma forma, se apresentam em alguma medida como salvadores da pátria, e são para nós um desafio, à medida que nós temos que distinguir nesse mundo a verdade de Deus em meio a tudo isso. A Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. Como o cristão pode discernir o que vem de Deus e o que é engano do mundo? O critério é o amor. O amor é a essência de Deus. O amor vem de Deus, porque Deus é amor. A segunda afirmação enfática da palavra de Deus é que Jesus é o enviado do amor. Ele é o enviado de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso modelo, e visto que Deus não quer que ninguém se perca, e que Ele não tem prazer em condenar ninguém, Ele revelou, Ele fez percebido, Ele fez notório e visível a todos o seu próprio amor através de uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todo projeto no mundo, por melhor que se apresente, todo projeto que não coincida com a vida do Senhor Jesus, conforme a Bíblia descreve, não procede de Deus. Deus é amor e Jesus é o enviado do amor. E a terceira afirmação categórica que a Bíblia faz é que
o centro do evangelho que nós pregamos, como igreja do Senhor, também é o amor. O centro do evangelho que pregamos é o amor. Eu vou ler Marcos 12, você pode acompanhar a leitura. Eu vou ler Marcos 12, 28 a 34, que diz: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O centro do evangelho de Jesus é o amor, vertical e horizontal. O amor de Deus ao próximo, o amor de Deus para com o próximo, o amor de Deus, o amor do homem para com Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o quê? O seu próximo. Jesus resume então essa essência da vida humana, ou seja, aquilo que é mais central, que precisa ser mais central na vida do ser humano, o que é mais importante, o que é principal, o que é fundamento da vida, e diz, é o amor. O Evangelho de Jesus quer mostrar que aquilo que constrói, aquilo que organiza, que abençoa as relações humanas do homem com Deus e do homem entre si, é o amor. Se não está acontecendo assim, tem algo de adulterado, de corrompido no Evangelho que está sendo vivido. Assim nós temos que o amor deve ser a fonte e a inspiração de todo o comportamento do cristão. O amor como fonte e como inspiração para tudo que o cristão for fazer na vida. E o amor é o que sintetiza nele toda a vontade de Deus em relação ao homem. Eu vou voltar para um texto de Paulo, você pode também apenas me ouvir. Romanos 13, eu vou ler apenas 2 versos. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo.
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei mosaica que determinava responsabilidades, obrigações, tanto morais quanto sociais, e que ninguém podia cumprir, não conseguia atingir, e somente Jesus foi capaz de cumprir. Essa lei foi sintetizada por Jesus, que a cumpriu num único preceito: o amor é o cumprimento da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Se há na vida cristã uma tarefa que não tem limites para ser praticada, é a tarefa de amar. Independentemente de quanto o crente já tenha amado, ele precisa continuar amando. O amor não só resume tudo o que deve ser feito, mas também o espírito ou a disposição com que tudo deve ser feito. O amor leva as pessoas, como eu disse, a discernimentos neste mundo, acerca das coisas que o envolvem. O amor baliza as ações daquele que ama, em relação a si mesmo, em relação ao outro, em relação a Deus. O amor leva as pessoas a criar gestos convenientes, oportunos, necessários para ajudar a responder aos problemas e às crises que o outro está enfrentando. O amor é um dom de Deus dado a nós, e nenhum outro dom pode substituir o amor. Mais do que isso, todos os demais dons, a Bíblia diz que dependem do amor, estão contidos no amor. Sem amor, qualquer outro dom, qualquer outra coisa que você venha fazer, por melhor que seja, não tem sentido nem proveito algum. É isso que diz esse capítulo de 1 Coríntios 13. Quem afirma isso é a própria palavra de Deus, que diz, ainda que, e aí ele lista uma série de coisas, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, ainda que eu tenha todo conhecimento, que coisa maravilhosa ter conhecimento, mas ainda que eu tenha todo conhecimento, ainda que eu tenha fé, capaz de mover montanhas de lugar, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Palavra do Senhor. Eu posso dar tudo o que possuo aos pobres. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é o caminho que Paulo diz, sobremodo excelente. E esse caminho todo cristão deve procurar, deve aspirar, andar nesse caminho. O amor é a força daquele que entrega a sua vida a Deus. É a fortaleza que enfrenta corajosamente os perigos. O amor é o que sustenta o testemunho do cristão. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor não inveja. O amor não se ensoberbece, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. O amor ultrapassa todas as circunstâncias da vida terrena.
ultrapassa tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, quer seja bom, quer seja ruim. A fé, a esperança e o amor são sentimentos que combinam perfeitamente entre si e são essenciais no viver diário, porém, no céu, um dia quando estaremos com o Senhor, não haverá mais necessidade da fé, tampouco da esperança, mas o amor no céu permanecerá. O amor é eterno, o amor é para sempre, porque o amor é a vida do próprio Deus, da qual todo cristão já participa aqui na terra. Na eternidade é quando nós vamos estar vivendo face a face com esse amor. Por isso, eu queria dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não se preocupe demais, não se preocupe demasiadamente se você passa por tribulações na vida. Se o vento tem sido contrário à sua embarcação, se a tempestade tem te assolado, para essa situação você tem um Salvador para os dias de dificuldade, os dias de medo. Essa é a nossa fé. Nós temos um Salvador em quem nós podemos confiar. E um dia, que nós não sabemos quando, tudo isso vai passar. Tudo isso acabará. Toda a tribulação, toda a angústia, tudo aquilo que te traz desânimo, tudo aquilo que te traz tristeza, te traz dor, preocupações. Um dia toda a injustiça, tudo isso findará. Jesus disse que eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia viveremos eternamente com o Senhor e livre de todo mal para sempre. E o hoje? Como que nós vivemos o hoje? Viva o hoje em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ame a Deus, ame o próximo, pratique o amor, jamais a guerra. Faça dessa forma a diferença no mundo onde você está inserido. Competir, o mundo faz. Amar, o mundo não sabe. Eu sei que você que me ouve, e eu conheço a maioria dos que estão aqui, e me ouvem com atenção, com temor e tremor diante de Deus, diante daquele que tudo vê, que tudo sabe, que conhece e sonda as nossas mentes, os nossos pensamentos, sabe o que vai no nosso coração, sabe o que você está pensando nesse exato momento, e eu sei que você pode estar pensando e falando em seu coração com sinceridade diante de Deus. Eu tenho procurado viver assim, mas está difícil. A vida não está fácil. A jornada não está fácil. E se é isso, então, meu querido irmão, minha querida irmã, só te resta orar como Paulo orou no final dessa mesma carta, dizendo: Maranata, vem, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Senhor. Uma expressão usada pela igreja primitiva como um clamor para que a volta de Jesus se desse o mais breve possível, e nós, como comunidades do povo de Deus, como igreja de Cristo na terra, esperamos também a sua volta gloriosa. Mais do que esperar, precisamos ansiar por este dia, sem medo de como será. Será como o Senhor fizer, aquele que nos ama,
aquele que nos quer para junto de si, sem sobressaltos. A Bíblia diz, e você pode crer nisso com todas as suas forças: olho não viu, louvado seja o nome do Senhor, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e aguardam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Se você pode, então nós estamos juntos. Eu termino minhas palavras e fazendo minha as palavras do apóstolo Paulo no encerramento dessa mesma carta. Paulo diz, e eu digo: eu amo a todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Pai, bendito e santo é teu nome, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que de maneira gloriosa tem atingido nossas mentes e corações nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos alimentado com a tua palavra que nos diz a necessidade de amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, e assim vivermos a nossa vida independente das circunstâncias. Deus, nos ajuda a ser assim essa comunidade que glorifica o teu nome, conquanto observa a tua palavra, conquanto se dedica a viver o que a tua palavra nos manda fazer. Nos ajuda, Deus, nessa vida, para que possamos viver, então, vidas que impactem o mundo que não sabe amar, mas que vejam em nós, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, vejam em nós o amor de Deus, que excede todo entendimento. Que assim, ó Deus, nós possamos viver. Nos dê, ó Deus, esta graça, esta bênção, nesta semana que se inicia, e todos os dias para a honra e glória do teu próprio nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.